Olá, hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Fala Fadivale, recebendo hoje a Camila Hubner e o Adilson Franklin, que são alunos da Fadivale, estão aí já no 10º período, não é isso? Reta final do curso. E a gente queria, primeiro, dar as boas-vindas a vocês, agradecer por terem aceitado nosso convite, para que a gente possa levar um pouquinho aí da visão, né, dessa reta final de curso, de vocês que estão partindo aí agora para uma outra fase, para quem está um pouquinho antes ainda no período, ou para quem ainda não ingressou na faculdade, mas já abrir aí um pouquinho daquilo que o direito proporciona, das oportunidades que vocês já puderam, né, desfrutar e daqueles desafios que vocês já enfrentaram, mas daqueles também que vão surgir agora e vão surgindo nessa nova fase. Então, Camila, eu sei que você já está, inclusive, atuando, mas obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Queria que você falasse um pouquinho para gente de como é essa sensação de final de curso e de início aí, né, de uma outra fase. Como que você enxerga isso? Eu gostaria de agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder representar a minha turma, nosso último período, né, da faculdade. É uma expectativa muito grande, né, porque é a realização de um sonho para mim. Então, eu estou extremamente ansiosa, mas muito feliz e honrada e só esperando o dia 4 de dezembro mesmo. É, só esclarecendo, a Camila é do turma noturno, né, do noturno, e o Adilson do período matutino. Adilson, para você, como é que está sendo essa expectativa aí da conclusão do curso? Primeiro, eu também agradeço, Fernanda. É um prazer estar aqui, é uma honra poder representar minha turma. A expectativa, as expectativas, né, são inúmeras. Direito oferece muitas oportunidades, podemos fazer muitas coisas após a graduação, temos muitas portas se abrindo, a faculdade tem trazido muitas coisas importantes para abrir a mente, sair um pouco daquela visão de dicotomia que a gente tem quando entra no curso. Então, a principal expectativa é testar aquilo que nós queremos fazer para escolher aquela área que mais faz o coração bater, que mais pode trazer retorno, que mais vai trazer prazer na caminhada. Eu acho que nesse ponto aí você tocou numa coisa que, nesse momento, é muito importante, né? A Fadvale tem tentado, né, a gente tem dado uma guinada no curso aí, tentado apresentar para vocês um universo amplo, né? Porque a gente sabe que o direito, ele traz um leque de oportunidades, né, excepcional, mas muitas vezes a visão é limitada e não por falta mesmo de apresentação dessas outras possibilidades. Então, a Fadvale tem buscado, né, trazer uma visão aí para o aluno daquilo que o direito pode oferecer, que vai muito além das carreiras, né, que são aquelas mais convencionais, que muitas vezes o aluno ingressa na graduação buscando, né? Então, a gente sabe aí, a gente tem tentado trazer isso, apresentar para vocês, inclusive o conteúdo, né, que a gente tentou propor, a gente propôs, na verdade, vocês já participaram e muito bem, de organização aí, de planejamento de carreira, né, trazendo aí uma organização de vida mesmo, que até hoje, ainda já comentamos que até hoje a gente ainda precisa, né, constantemente fazer essa reorganizar, né, porque as fases vão mudando, assim como vocês estão fechando essa fase, muitas vezes o profissional já formado também, ele tem essa necessidade de reorganizar. Mas eu sei que vocês já começaram aí essa caminhada e ao longo do curso a gente sabe que várias situações se apresentam. Então a gente sabe que tem as oportunidades de estágio lá no início do curso, que são estágios, né, que são tidos como voluntários, estágios aí às vezes nem remunerados, outros sim, que o próprio acadêmico ainda já pode aproveitar. Então sei que a Camila já está trabalhando aí já tem algum tempo. Você pode contar para a gente um pouquinho da atividade que você desempenha hoje, né? O que que você está trabalhando? Eh, a minha caminhada começou em 2022, se eu não me engano. Eu comecei na prefeitura trabalhando no setor de compras, com licitações, contratos, e aí ali eu já fui gostando de direito público, já fui, de administrativo também, já fui, me aprofundando mais e atualmente, desde janeiro desse ano, eu trabalho com orçamento público. Então eu estou no setor de orçamentos hoje, atualmente no cargo de diretora, e eu acho fantástico, é
a área que eu quero seguir é no direito público. Eu ia te perguntar, você acha que ainda na faculdade, os conhecimentos, né, que já te auxiliaram de alguma forma, já te ajudaram de alguma forma, acho que você já respondeu a minha pergunta antes de eu É, fazer. mas foi muito, muito benéfico. Inclusive, até quando eu fui para esse cargo novo, né, que eu fui fazer esse trabalho no orçamento, coincidiu de estar tendo aula com a Ana, justamente de direito orçamentário. Então, eu sempre falava para ela: Nossa, você está me ajudando demais, porque eu aprendia o teórico com ela e colocava em prática. Então, foi excelente. Me ajudou Então já muito, muito, contribuiu aí na muito. Contribuiu caminhada, né. demais. E aí durante a faculdade a gente sabe também que vocês têm a possibilidade de fazer já alguns concursos e OAB. Já prestou a prova? Já Já eu prestei o AB 42 ou 43, se não me engano. eu não nem recordo o número da É. que eu fiz, mas E o conhecimento que eu apliquei na prova, que eu aprendi na faculdade, foi primordial. Não precisei fazer cursinho, não precisei, as aulas de prática foram muito boas. Para a segunda etapa eu fiz um cursinho, mas não foi mais focado, né. aprofundado, foi para pegar como fazer algumas peças que eu não tinha visto no detalhe, mas foi tudo bem. Eu descobri que a prova da ordem não é tão difícil assim se a gente se organiza para fazer a prova. É, aí você tocou num ponto que é essencial, não só organizar a vida, mas se organizar para o objetivo, Exato. né, daquele momento. E aí a gente vê muitos colegas comentando, na minha época também, a gente tem aquela blindagem ali, "OAB é muito difícil", mas na verdade muito é organização e preparação, né. E aí a gente sabe que fico feliz de ouvir, né, que essa preparação ali ela já teve início com o conteúdo do próprio curso, e a gente quer cada vez mais trazer esse apoio, né, tanto para quem está cursando ainda, como para quem já concluiu, né, e precisa ainda fazer a prova ou que tem essa ainda que não vai exercer advocacia, mas muita gente acaba, né, fazendo a prova ali no final e alguns acabam desanimando. E aí a gente sabe que tanto para a OAB quanto para concurso ou para essa primeira experiência profissional depois que sai da faculdade, queria saber de vocês, assim, como que é a visão da família nesse processo? Porque a gente sabe que tem um impacto grande. A gente está formando e a gente já tem aquela ansiedade que vem, que é comum, de uma nova fase, de uma mudança que é significativa. Querendo ou não, quando a gente está na faculdade, a gente tem aquela coisa ali, eu estou me preparando, ainda não. E aí a gente também presencia alguns relatos, né, da participação da família, alguns de apoio e alguns de cobrança. Então eu queria saber de vocês, como é que é aí, Adilson, como é que ficou essa parte aí para você? Como é que Em relação à família, eu me sinto privilegiado. Eu sou apoiado por minha família, tanto pai, mãe, irmão, minha esposa. Então, o que eu recebo deles é apoio e força, incentivo. A cobrança vem mais de mim do que deles. Eu me cobro muito, a autocobrança é muito grande. Então, o principal desafio em relação a isso é conciliar o apoio que eu recebo deles com, às vezes, tirar o pé do acelerador com a cobrança que eu coloco em mim mesmo. O desafio eu está acho que essa nisso. cobrança pessoal, ela é um desafio enorme também, né, porque muitas vezes ela tem essa, como se diz, ela tem essa força mesmo de impactar de uma forma que às vezes é maior ainda do que a externa, né, mas a gente sabe que ela existe também. E com você, Camila, como é que funciona? Graças a Deus, eu também tenho muito apoio da minha mãe, minha irmã, meu namorado, meus tios. Então, e a maior dificuldade mesmo é a cobrança interna que a gente tem, de querer fazer tudo de uma vez, querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas tem dado certo. É, a gente vê que tem alguns, né, alunos que já saem aí do curso, encaminhados, já foram estagiários em alguns escritórios, e aí vem a aprovação na OAB mesmo antes da conclusão do curso, né. Tem muitos casos no 10º período de pessoas que já foram aprovados na OAB, né, na sua Sim. turma, na sua também. Também. Então eu acredito, assim, essas pessoas às vezes elas já estão trabalhando e ali continua, já segue, né. Mas alguns ainda que têm um histórico já de anos em alguns escritórios, acabam também, alçando novos voos, acabam tentando um outro concurso ou já montam um escritório ali, já, presenciei alguns casos
super interessante de ver, assim, colegas que estavam formando já saem ali, já montam um escritório, já começam a trabalhar e estão aí hoje com muito sucesso. A formatura de vocês é em dezembro, Isso. no início de dezembro, né. Vocês estão ansiosos com esse momento, com a colação de grau, com aquela formalização desse percurso de 5 anos aí, como é que Camila eu sei que é Da da comissão. comissão de formatura, Não, tem expectativa, assim, de coroar a jornada da acho que é faculdade, isso aí mesmo, você usou a população, palavra perfeita, é de É, coroar tudo exato. aquilo que foi vivido ali, né. E celebrar também esse momento tão importante, né? Fechamento de um ciclo e o início de vários outros estão É isso começando. aí. Eu queria saber, assim, a sua área de interesse, Camila, quando você entrou na faculdade, qual que era a sua visão, o que que você qual era a sua expectativa? Camila vai sair daqui eu sempre quis ser advogada. Desde o primeiro período, os professores sempre perguntavam. Aí tinha gente que queria ser juiz, tinha gente que queria ser promotor, e eu sempre falava que eu queria ser advogada. E eu sempre fiquei, assim, com muito medo, muito receosa pela prova da OAB, que eu achava que era, assim, um bicho de 7 cabeças mesmo, e não é. Basta você ter muita organização, estudar, mas eu sempre quis ser advogada. No início, eu achei que eu queria ir mais para direito de família, sucessões, mas depois, quando eu comecei a trabalhar, minha mente foi mudando, foi me abrindo outras oportunidades, e aí hoje em dia a minha intenção é o direito público mesmo. a gente vê muito isso, quem quer advogar e mantém firme aí nessa linha, às vezes começa com uma área e quando termina, né, eles falam que todo mundo apaixona com o direito penal lá no começo, e aí ao longo do tempo, para alguns, isso vai mudando. Eu sou uma testemunha viva disso, porque até formar, a minha paixão era o direito penal e a minha intenção era o tribunal do júri. Depois que eu formei, nunca mais eu participei de nenhum. Mas a gente sabe que tem muitos colegas que vivenciam isso. O Adilson entrou na faculdade, o Adilson queria sair da faculdade como? Eu queria terminar a faculdade de Direito, que eu já tinha iniciado há muito tempo atrás, no início da minha vida adulta. A primeira faculdade que eu comecei a fazer foi Direito. Depois acabei fazendo outras faculdades, segui por outros rumos. O meu primeiro objetivo era terminar a graduação. O segundo era descobrir o que eu queria fazer na área do direito. Eu descobri o que eu não quero. Isso E já é um ponto exato, É. muito importante. importante. Tão importante quanto saber o que quer. E tem algumas áreas de muito interesse para ser testadas e colocadas em prática. O que eu descobri no curso também, durante que achar que gosta é uma coisa, experienciar é totalmente É diferente. diferente. Mas foi a minha principal lição em relação a áreas de interesse. Você acha que gosta? Testa, se aproxima, É isso coloca em aí. prática, sente se gosta mesmo. Só fazendo que vai Tem que descobrir se gosta. conhecer, Não né, adianta. tem que Sair do mundo conhecer. das ideias e vir para a prática. Eu achei excepcional isso que você falou, porque realmente a gente tem uma visão, às vezes, que não é a realidade, né. Então, aí hoje em dia a gente fica vendo muita série, muito Uhum. filme, aí, né, acha que aquilo ali vai acontecer exatamente daquela forma, e não é, né. A gente sabe que hoje em dia com rede social é aquela história, né, do que eu posto e do que eu vivo. É. Então, assim, a gente sabe que as coisas não são tão simples, elas não acontecem, mas a gente sabe que tem oportunidades que a gente precisa aproveitar. E aí, quando você coloca dessa forma, eu acho que a faculdade é esse momento, né, de você vivenciar, porque ali você vai descobrindo o que você não quer, realmente. E aí chegou no momento que a minha descoberta, por exemplo, foi essa, eu não isso não é o que eu queria, né, e a gente consegue enxergar. Eu acho que já é um grande ponto. Teve alguma coisa na faculdade, Camila, que você olhou e falou assim: "Não, isso não é o que eu quero de jeito nenhum", ainda que você não tivesse pensado em fazer. Direito penal. Mas você já pensava assim antes ou não? Não, na verdade, justamente por todo mundo falar que é muito bom, que é apaixonante, eu achava que eu também iria amar. E eu acho muito interessante, mas não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo É, mesmo. e na verdade se a gente for pensar bem, assim, para o direito é um curso que ele tá em o direito está em tudo, né, então assim, Sim, tudo que você procurar, a gente tem aí o ponto em que o direito vai estar lá, de alguma forma. Então, isso abre muito o leque. Aí eu posso dizer para vocês que na faculdade a única coisa que eu tinha certeza é que eu nunca ia
mexer com direito tributário. Era uma área que eu não ia atuar, não. Passei pela disciplina, assim, né, para cumprir a carga horária do curso, Sim. mas o penal me levou ao direito tributário. Então, assim, a gente entende como a gente tem casos na faculdade que vocês, né, conhecem de profissionais que estão aqui, que já advogaram, aí já passaram, um tempo como delegado, hoje está na magistratura, como vários casos de, né, de juízes aqui mesmo da comarca que têm essa experiência aí. Então a gente sabe que existe um leque, mas a gente tem tentado trazer para vocês também outras possibilidades que são super interessantes e que muitas vezes né, pro aluno do direito, ela não é tão evidente. Dentre essas oportunidades aí, tem alguma que vocês tenham descoberto assim ao longo do curso e que tenha de alguma forma impactado, não porque fosse uma área de interesse, mas que de repente, quando você veio para o curso, não era algo que te atraía, ou que você conhecia, sabia que existia, alguma coisa nesse sentido? Teve sim. No último mês, neste semestre, não lembro se em agosto ou setembro, a faculdade promoveu uma palestra com o egresso Eduardo Galvão, se não me engano, que Isso. falou sobre as possibilidades de ser advogado nos Estados Unidos. Se ser advogado lá já é a maneira legal, né? Atuar Uhum. legalmente. Eu não imaginava que era tão simples, tão simples. Trabalhoso? É, mas é simples, não é tão difícil quanto eu imaginei. Não é fazer uma nova graduação, fazer isso. Fazer a habilitação para advogar nos Estados Unidos. Achei isso muito interessante, que eu jamais imaginei que seria. A gente às vezes acha que é uma coisa inacessível, Exato. né. E aí, foi interessante a vinda dele para apresentar essas outras possibilidades, inclusive com a possibilidade de trabalhar do Brasil, né, ele colocou isso também. E assim, eu acho incrível, nos últimos anos eu tenho acompanhado, às vezes por uma questão até de documentos, vários alunos nossos estão fora trabalhando. Em Valadares tem uma cultura enorme, né, É. eh de Estados Unidos, e a gente realmente vê, em proporção, poucas pessoas atuando no direito lá. Mas, assim, da Fadivale a gente já tem algumas experiências, assim, numerosas em matéria de alunos que estão atuando lá no direito. A gente fica feliz de trazer essas oportunidades e acho que abrir isso agora de uma forma mais tranquila, né, mais, eu acho que é algo que se tornou mais acessível e para alguns, tinham essa realmente visão de que era algo quase que inalcançável Ter que fazer tudo de ter novo. que fazer tudo de novo. É, exatamente. Teve uma aluna que comentou comigo: "Nossa, mas eu achei que eu tinha que ir para lá e que seria só uma porta e eu ia ter que praticamente cursar tudo novamente". E aí ele deixou claro pra gente que não. Para você, Camila, teve algo que você descobriu, assim: "Eu não sabia que eu poderia trabalhar com isso", porque muitas vezes a gente acha que são os concursos, que a gente está acostumado a lidar, né, aqueles profissionais que a gente está acostumado no dia a dia do direito, na advocacia, a lidar. Teve alguma coisa que te chamou a atenção e você está lá na prefeitura, Sim. você vê vários outros cargos que não são, especificamente de advogado, né, que estão exercendo, de pessoas que já formaram na Fadivale, inclusive, que estão lá trabalhando e muito bem, utilizando o direito. Eh, Tem algum alguma carreira lá dentro que te surpreendeu, assim? Eu acho que auditor fiscal me chamou bastante atenção. Não é obrigatório que seja, bacharel em direito, nem que você seja advogado, mas é uma carreira que me chamou bastante atenção também, e o direito agrega muito conhecimento para esse cargo. Se a gente for pensar no âmbito público, né, a gente tem lá dentro tantas secretarias e todas elas, o direito está presente, né, seja Sim. aí na saúde, na educação, na cultura, e aí a gente acaba enxergando esses leques todos. Conta para mim, e agora? Quais são os planos? Temos planos Temos ou estamos planos. organizando os Não, planos? temos planos. Temos planos. Temos planos, sim. Os principais planos são testar algumas atividades e áreas que eu já identifiquei que eu gosto de fazer e ver o resultado. Como já estou formado, o teste tem que ser mais rápido. Não pode ser mais aquele teste de estágio, de fazer e de tudo.
Mas o principal ponto agora é esse: testar, colher o resultado, analisar, traçar novas metas e concluir qual caminho eu irei seguir. Tenho ideias de quais sejam, mas ainda não tenho certeza. A certeza vai vir com o resultado. Mas só voltar um pouco no ponto que você falou de outras áreas que o direito abre a porta. Eu vejo, conheço diversos empresários que são formados em direito. Inclusive, meu irmão e os sócios dele são formados em direito, são advogados. E eles usam direito o tempo todo para negociar, fazer contrato, estabelecer com quem vai fazer a sociedade, pesquisar patrimônio para saber se vale a pena ou não vale a pena fazer determinado contrato. Então, o direito é um dos cursos mais amplos que eu conheço. Te dá um Inclusive, suporte muito de grande, tudo, da né, para o vida. empresário, então Para a vida e para o é empresário, excepcional. exato. E para fazer concurso também, como o Camilo falou. Direito pode fazer os concursos da área jurídica e todos os outros que precisam Todos de os outros, graduação. é isso aí. Sim. Eu achei excepcional você tocar nesse ponto, porque a gente fala, tem muitas vezes pessoas que eu começo, mas eu não vou ter que começar a criar uma carreira jurídica a partir daí. Não, na verdade, você pode fazer um curso, ser empresário, você não necessariamente precisa elaborar o seu contrato, mas você tem condição, né, de analisar um contrato que lhe é apresentado, e que muitas vezes geram a maioria dos problemas, né? Um contrato bem feito te dá muito mais respaldo. Então, assim, ele não necessariamente precisa ser exercido nesta área, né? Mas ele te dá um respaldo para tudo. Então, a gente já teve experiências na faculdade que, para mim, assim, são fenomenais. E a gente teve uma aluna que ela tinha, salvo me engano, 83 anos. E era, assim, emocionante e falava que era brilhante a gente olhar e ver aquilo ali era um exemplo de vida, era um exemplo. E aí alguém perguntou para ela uma certa vez: "Por quê?". E aí ela colocou assim: "Primeiro, porque a gente nunca pode parar de aprender. A gente sempre tem que estar exercitando a mente. E aqui eu exercito a mente, eu me renovo, ela falou assim, eu me rejuvenesço, porque eu convivo com esses meninos e eu deixo de ser uma velha. Eu achei isso excepcional. E aí ela colocou assim, e porque eu arrependo de lá atrás não ter feito, porque muito dos meus problemas, aí ela ainda brincou assim, meus problemas do lar, eles seriam vencidos de uma maneira muito mais simples ou evitados se eu tivesse feito esse curso. E outra, porque é a realização de um sonho. Eu achei sensacional, sabe? Então a gente vê isso aí, aplicação do direito na vida prática da gente, eu falo que todo mundo deveria fazer, né? E às vezes a gente sai da escola muito, muito novo, querendo, né, aquela ansiedade. Eu falo que se eu hoje voltasse para a faculdade, eu tenho certeza que o meu aproveitamento seria ainda melhor. Às vezes a gente fala isso em sala de aula, eu falo, se o conselho fosse bom, mas a gente tenta, né, assim, o que a faculdade te oferece é muito rico, né, do ponto de vista do direito. Camila, me conta, e o planejamento aí? Olha, vou até voltar um pouquinho também, mas, falando dessa aluna que concluiu a graduação com 83 anos, eu acho que nunca é tarde para correr atrás. E quando a gente sai do ensino médio, ou às vezes espera um pouco, você tá sem ideia, você fala: "Ah, eu vou fazer direito", porque abre muitas oportunidades. Só que muitas vezes você não sabe quais são essas oportunidades. É, sim. E a Fadivale tem segurado na nossa mão e mostrado quais são elas. Porque são realmente muitas, oportunidades que a gente tem com esse curso. Então eu acho que esse direcionamento é muito importante, porque são muitos alunos que entram: "Ah, eu vou fazer direito porque vai me abrir oportunidade", mas ele não sabe onde. Então essa ajuda da faculdade tem sido excepcional, tem ajudado muita gente a decidir o que quer, o que não quer também, que é muito importante. E eu tô indo, tô ansiosíssima Então, por para a enquanto você vai continuar na colação. prefeitura, A né, a minha carreira intenção é lá. continuar, terminar, né, a OAB, vou fazer a segunda fase agora, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a minha intenção é continuar lá por enquanto sim. A gente sabe que às vezes até para quem quer advogar é difícil iniciar, né, então a gente tem buscado realmente trazer para vocês esse suporte, trazer essa, né, esse primeiro, não é nem um empurrão, mas é pegar pela mão mesmo e tentar facilitar aí essa transição para vocês. Então, a gente tem tentado firmar parcerias para até trazer essas experiências, falar para vocês, porque eu acho que isso além de enriquecedor, traz um pouco, né, de acalma.
né, Sim. e apresenta aí as portas e essas experiências, esses relatos de saber que não é da primeira vez que a coisa flui, eu acho que isso aí acalma um pouco aí essas, né, essas expectativas que às vezes elas se atropelam. No caso de vocês, não há aquela cobrança da família, há o apoio, em alguns casos há uma cobrança, em alguns casos é um apoio e cobrança, né, ali se misturando. Então a gente sabe que é uma nova fase, aí eu queria aproveitar para desejar a você, Adilson, você, Camila, e aí estendo, né, as turmas de vocês, aos nossos outros formandos, né, um sucesso enorme na carreira de vocês, que vocês possam aí trilhar da melhor forma, aproveitar da melhor forma o que vocês conseguiram, né, nesses 5 anos aí de faculdade, aí no seu caso, Adilson, vou resumir aqui aos 5 anos de curso, né, Uhum. mas certeza que as experiências só agregaram, e dizer para vocês que formados, a faculdade continua de portas abertas, tá, para receber, para apoiar, como muitos voltaram na docência, que é encantadora e que nos permite essa troca. Então, desejar a vocês aí um futuro brilhante, sucesso na carreira, a que vocês escolherem, porque as opções são muitas, e precisando, nós estaremos sempre à disposição de vocês. Pode falar. Eu recebo cada voto, Fernanda, agradeço. É um prazer estudar na Fadbala. Já falei com algumas pessoas, reitero aqui. Já estudei em diversas instituições de ensino. A faculdade é uma das melhores que eu estudei. E eu estudei muitas, 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 muitas. Aprendo com vocês todos os dias. O corpo docente é incrível. O melhor para mim do corpo docente foi conseguir, como tem professor de diversas áreas, conversar com profissionais de todas as áreas. Isso não se encontra em qualquer faculdade de direito. Isso é mais raro em uma faculdade de direito do que se imagina. E as aulas, eu sempre gostei de estudar, de aprender. Quem se dedica consegue aprender muito durante as aulas. Outros professores se preocupam. A tecnologia que vocês têm trazido para o ensino tem agregado muito. Foi uma honra estudar com vocês. Estou sempre aqui para o que precisar. Eu fico feliz demais de ouvir isso tudo. A gente, né, segue aí tentando melhorar cada dia mais e te agradeço muito aí, né, as palavras e fico feliz de ter esse retorno aí ao final do curso. Eu também agradeço muito seus votos. Eu sou muito feliz em ter escolhido a Fadvale. Vocês sempre frisam pra gente que vocês são uma família, que nós somos, né, uma família. E eu posso dizer com toda certeza que é verdade, pois todas as vezes que eu precisei de apoio, de acolhimento, a Fadvale estava ali, me ajudou, me estendeu a mão. Então, eu devo muito a todo o corpo docente, à secretaria, todo mundo, todos os profissionais que trabalham ali, que são extremamente importantes, capacitados. Então, eu sou muito feliz e agradeço de coração. Não, fico muito feliz, nós é que agradecemos, são família sim, né, somos, seremos sempre, o nome da faculdade vai sempre com vocês, e a gente tem o maior orgulho, né, de estar formando aí mais 2 turmas excepcionais. Agradeço vocês mais uma vez por terem aceitado o convite, para que a gente possa mostrar, né, para o pessoal aí que está vindo, para os colegas de vocês e para quem já passou pela Fadvale, que a gente continua tentando sempre o melhor para vocês, independente de estarem cursando, formados, estaremos sempre juntos. Somos realmente uma família, acho que essa é a maior característica, né, da faculdade aí, em termos de relacionamento. Meninos, muito obrigada. Muito Nós que obrigada por estarem aqui. agradecemos. Sucesso. E é isso aí. Muito obrigada a vocês por estarem com a gente mais um Fala Fadvale e até breve.